Então ouça. Extraordinário. Um novo programa de Almirante, um presente de Gelol, com Almirante arranjos musicais escritos especialmente, sonoplastia, artistas do rádio teatro e grande orquestra. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Voltamos ao ar com o incrível, fantástico e extraordinário. E hoje trazemos também para vocês alguns casos positivamente espantosos. Não será demais insistirmos que estas histórias correm todas por conta dos ouvintes que nos escrevem. Se por acaso vocês acharem por demais espantosos esses casos, não se esqueçam de que eles não foram nem inventados nem imaginados por nós. São ouvintes cheios de idoneidade que nos asseguram que tudo é a expressão da verdade. E esses ouvintes, para a fácil comprovação do que afirmam, não trepidam em dar seus endereços, facultando a quem quer que seja ir procurá-los para uma verificação pessoal. Por isso mesmo insistimos com todos para que prestem atenção quando damos nomes e endereços dos remetentes das histórias. Em todo caso, se vocês não conseguirem anotar qualquer um que lhes interesse particularmente, podem nos procurar que nós atenderemos logo. Preparem-se hoje para ouvir 4 casos terríficos. O do músico que morreu de um colapso. O da linda aparição da madrugada, o do morro mal-assombrado de Além Paraíba e o do cabo descrente e ateu. Esta audição do incrível, fantástico, extraordinário é uma gentileza de Gelol, o específico contra dores garantido pelo Laboratório Xavier. Um esforço muscular pode provocar uma dor incômoda e impertinente. Gelol acaba com esta dor num instante. A dor logo passa quando se passa Gelol. Vamos iniciar o programa de hoje contando a história da pungente mensagem do músico morto. As ilustrações musicais que acompanham a narrativa são da autoria do maestro Aldo Taranto. Meu filho não ouvia aquela voz, mas aos meus ouvidos ela chegava nitidamente. Por mais espantoso que pareça este episódio com que abrimos a audição de hoje do incrível, fantástico e extraordinário, ele, no dizer do ouvinte que o remeteu, o Jairo Viana, morador no pátio da Leopoldina em Niterói, ele aconteceu de fato. Teve lugar em 1910, na Fazenda Boa Vista, no município de Miracema. Como testemunhas, o ouvinte cita sua tia, Leonor da Rosa Viana, que conta hoje 77 anos de idade, e a sua prima Zizinha. Ambas residem em Niterói, à rua Porciúncula. O protagonista principal desta história está também vivo, mas prefere que seu nome não seja citado pelo rádio. Chamá-lo-emos aqui simplesmente de fazendeiro, pois ele era o dono da tal Fazenda Boa Vista. Ele era um grande amante da música. Seu instrumento predileto era o bombardino, que executava com verdadeira maestria. Tendo muitos filhos e morando distante da cidade, resolveu um dia contratar uma professora. E essa foi justamente a tia do nosso ouvinte, a dona Leonor da Rosa Viana, que para lá seguiu com a sua filha Gabriela, tratada na intimidade simplesmente por Zizinha, e que era uma menina de uns 8 anos naquele tempo, e que tinha uma voz muito forte, e levava cantando o dia todo as músicas daquele tempo. Certa manhã, estava o fazendeiro na horta em companhia do seu filho Oscar, e ali os dois conversavam amistosamente. Papai, eu acho que os repolhos desse ano vão ser melhores do que do ano passado. É natural. Tem chovido mais e a terra, além disso, está bem adubada. Olha, papai, só nesse canteiro aqui eu plantei 16 pés. O senhor não acha que é bastante? Sim. Não acha que posso passar por outro canteiro? Hein, papai? Papai? O senhor não ouviu o que eu disse? Papai?
O que o senhor tem? O fazendeiro, com uma fisionomia estática, parada, parecia absorto com alguma coisa incompreensível para o menino. E só depois de muitos apelos do filho saiu da sua abstração. Papai, o que o senhor tem? Cala a boca, Oscar. Você não está ouvindo essa música? Música? Sim. Que música, papai? Não estou ouvindo nada. Não está ouvindo? Mas não é possível. Presta atenção. Vê só como é bonita. Ora, papai, eu não estou ouvindo nada. Com certeza é a vizinha que está cantando. Ela não faz outra coisa senão berrar o dia todo. Não. Não é ela, não. Vizinha é desafinada. E essa voz que está cantando é afinadíssima. Ora, com certeza é a dona Leonor. Ela costuma cantar na varanda fazendo crochê. Bem, pode ser. Mas se é ela, tem uma voz muito melodiosa. E durante mais alguns instantes, sob o olhar espantado do filho que nada ouvia, permaneceu o fazendeiro no embevecimento daquela voz que ele ouvia nitidamente. Por fim exclamou: Será mesmo a dona Leonor? Olha, está aí. Eu vou lá ver se é ela mesma. Ao chegar à casa da fazenda, encontrou de fato Dona Leonor sentada na varanda, com algumas meninas, filhas dos colonos, conversando despreocupadamente. Embaixo, no terreiro, Zizinha pulava a corda com outras meninas menores. O fazendeiro quis ter plena certeza. Dona Leonor, era a senhora que estava cantando agora mesmo? Agora? Sim. Não, senhor. Eu estava só conversando aqui com as meninas. Mas não é possível. Eu ouvi perfeitamente uma pessoa cantando por aqui. Quem sabe se não foi a Zizinha? Ô, Zizinha, vem cá. O que é? Você me chamou? Sim. Diz uma coisa, Zizinha. Você esteve agorinha mesmo cantando ali perto da horta? Eu não. Há mais de meia hora que eu estou pulando corda com a Ritinha e com a Isaura. Mas você não andou cantando nada? Eu não. Juro que não. Pergunta à sua mamãe. É verdade, sim. Ela estava aí brincando há um tempo enorme. Diante da insistência do fazendeiro, foi lembrado que provavelmente teria sido alguma pessoa da fazenda do Mirante, que ficava a cerca de 1 quilômetro da Boa Vista. Talvez tenha sido de lá. Mas eu não me conformo só com isso, não. Eu vou até lá ter a certeza. E mandando selar o seu cavalo, rumou incontinente para a situação vizinha. Ao chegar à porteira do sítio, encontrou o preto Sebastião. Boa tarde, patrão. Boa tarde, Sebastião. Mas se você vai lá pra riba? Vou sim, por quê? É porque não tem ninguém em casa. Vamos? Patrão, mas a mulher e as filhas foram tudo pra lá e assistir o casamento da filha mais velha do seu Lucas. E não ficou ninguém em casa? Não, senhor, a casa inteira está fechada. Ora, essa. Intrigado com o caso, quebrando a cabeça a ver se descobria de quem poderia ter sido aquela misteriosa voz que lhe chegara tão nitidamente aos ouvidos, voltou ele para sua propriedade. Seguia com o cavalo a passo pela estrada, quando uma voz suplicante, partida de ponto indeterminado, mas muito próximo, fez-lhe este apelo. Escreva minha música, escreva. Escreva porque eu não tive tempo de acabá-la em vida. E sem tardar, começou a voz a cantarolar a mesmíssima melodia que tanto impressionara antes o fazendeiro. Preso por uma força estranha, teve que ouvir integralmente a melodia. E depois, num ímpeto, partiu para sua casa em desabalada carreira, levando na memória, nota por nota, daquela estranha melodia do além. Em casa, sua primeira atitude foi pegar seu bombardino, no qual executou integralmente a música que fervia no seu cérebro. Tomou um papel de música e pôs-se a escrevê-la. E ao terminar, movido por um poder misterioso, sua mão traçou no papel, numa letra completamente diferente da sua,
Uma assinatura desconhecida, Lucindo. Recorda o fazendeiro que em tudo aquilo agiu como numa semi-inconsciência. Mas de tudo se lembra nitidamente. O fato se propalou pela redondeza e se completou quando, dias depois, alguém lhe falou de um pobre rapaz, músico e compositor, que um mês antes morrera de um colapso quando escrevia sua última música, exatamente uma valsa, e cujos primeiros e únicos compassos deixados escritos eram iguaizinhos aos que o fazendeiro registrara. E o nome daquele moço era Lucindo. Agora ouça uma espantosa história da linda mocinha que tomou pela madrugada um trem de subúrbio. O maestro Morfeu é o autor dos arranjos especiais que vocês irão ouvir ilustrando a narrativa. A moça que no trem era lindíssima, quando virou-se para mim na rua pouco depois, era uma... O ouvinte com quem se passou o caso, no primeiro momento não pôde completar a sua frase. Só muito depois pôde contar a apavorante transformação da fisionomia da linda moça. O ouvinte chama-se Pascoal Cardoso. E para os que quiserem maiores detalhes sobre a sua impressionante aventura, aqui está o seu endereço. Rua Glasiu, 284, Casa 4. Isto, diz ele, aconteceu há 25 anos. A história começou dentro de um trem da Central do Brasil. Eu trabalhava de noite no subúrbio. Vinha para casa alta madrugada sempre. Pegava meu trem lá em Madureira e vinha para a cidade onde então eu morava. Naquela hora, geralmente, o trem vinha completamente vazio. Certa ocasião, quando o trem parou no Engenho Novo, entrou no vagão em que eu estava uma moça belíssima, muito bem vestida, com um corpo de fechar o comércio, como se diz hoje em dia. No mesmo vagão viajavam ainda 2 outros passageiros, cada qual no seu banco. A moça, porém, não deu a menor atenção a nenhum dos 3. Por acaso, sentou-se num banco perto do meu, do lado oposto ao meu e um pouco mais na frente. Eu vi que os 2 outros passageiros também ficaram interessados com a entrada da pequena, mas como estavam distantes, não tiveram jeito de fazer o que eu fiz. Aliás, talvez até nem fosse bem por isso, e sim porque eu era o mais atrevido dos 3. E o que é certo é que eu, dali mesmo do meu banco, comecei a dirigir piadas à moça. Naquele tempo não se usava dizer que boa, como hoje. Dizia-se, é um suquinho, é um chuchu, é uma uva. E eu, conquistador de subúrbio, procurei conquistá-la com aquelas elegâncias corriqueiras da moda. Mas por mais adocicada ou amorosa que eu fizesse a minha voz, a moça não me ligava a mínima importância. De vez em quando, dava-me uma olhadela de soslaio e me fuzilava com um olhar de profundo desprezo. Com aquilo, eu podia ver melhor o seu rosto, e ele era tão bonito que eu meti na minha cabeça a ideia teimosa de falar com aquela pequena desse no que desse. Além disso, para me espicaçar, lá estavam os 2 outros passageiros rindo do insucesso das minhas investidas. Bem, a coisa foi assim até a estação de Lauro Miller. Eu tomei coragem e saí do meu banco resolvido a ir sentar junto da pequena. Mas justamente o trem ia parando, a moça levantou-se e saltou. Eu, que já estava de pé, saltei atrás. Ela caminhou apressadamente pela Gare, desceu as escadas e lá embaixo na rua pôs-se a andar ao lado do paredão que forma a ponte de Lauro Miller. Ela já percebera que estava sendo seguida, tanto que cada vez mais apressava os passos. E eu, convencido de que a insistência resolveria a conquista, consegui alcançá-la exatamente quando ela ia virando para debaixo da ponte de Lauro Miller. Sentindo de certo que era inútil fugir de mim, ela parou. Não sei se o calafrio estranho que senti no mesmo instante foi de satisfação por vê-la parar correspondendo aos meus desejos, ou se foi por alguma razão misteriosa com que o meu instinto logo atinou. Tudo se passou tão rápido que eu não pude fazer considerações íntimas. Como disse, ela parou.
E a moça que no trem era lindíssima, quando virou-se para mim ali na rua, era uma caveira. Eu vi nitidamente aquela cara de ossos mover-se, dizendo numa voz de além-túmulo: Você não vê que eu sou um fantasma? Pascoal Cardoso arremata sua narrativa dizendo que sentiu uma tremedeira danada, ao mesmo tempo que o vulto se dissolvia no ar, como se fosse tragado subitamente pelo alto paredão pilastra da ponte de Lauro Müller. Incrível, fantástico, extraordinário. Um programa de almirante oferta de gelol específico contra dores. Foi assim o caso. O rapaz estava atrasado e o bonde já ia sair. Ele correu para alcançá-lo, tropeçou, caiu e o resultado já se sabe. Dores em todos os músculos. Mas apenas por alguns instantes, graças a gelol. A dor logo passa quando se passa gelol. Vamos agora ao caso do Morro Mal Assombrado de Além Paraíba. A música especial que irão ouvir acompanhando a narrativa é da autoria do maestro Aldo Taranto. Quando Edson chegou ao alto do morro mal assombrado, sentiu uma pedra bater nas suas pernas e outra cair-lhe ao lado no chão. O espírito prevenido cria situações que, quando não terminam esclarecidas por um acaso qualquer, permanecem para todo sempre como passagens sobrenaturais. Apreciem aqui o que sucedeu há 4 anos com um nosso ouvinte chamado Edson Ferreira da Silva, morador aqui no Rio, nos Pilares, a rua José Fevre, 13, casa 4. Em sua carta ele conta que morava na cidade de Além Paraíba, onde nasceu, no estado de Minas Gerais. Morava na Vila Laroca. Próximo à sua residência, havia um morro denominado do Carneiro. No alto do morro, havia, de um lado do caminho, um asilo de velhos. E do outro, uma enorme escadaria que dava acesso ao Hospital São Sebastião. De noite não havia por lá nenhuma iluminação. Dali, diz ele, se avista lá embaixo, no meio do rio, uma ilha que já tinha sido cemitério e que atualmente é campo de aviação. Os moradores de Além Paraíba, para ir a Porto Novo do Cunha e não dar uma volta muito grande, passando pelo leito da estrada de ferro ou por meio de uma mata muito perigosa, preferiam galgar o Morro do Carneiro, menos à noite. Sim, menos à noite, pois o morro era tido como mal assombrado, correndo sobre ele uma lenda de pedras que eram atiradas ali sobre os passantes, sem que ninguém jamais tivesse descoberto quem as atirava. Certa noite de inverno, continua o Edson, ele foi ao Cine Cupelo e Companhia, que fica na praça central de Porto Novo do Cunha. Era uma noite muito fria e ameaçava chuva, motivo por que ele levara o seu guarda-chuva. Na volta, já tarde da noite, como estivesse um frio de rachar e não chovesse ainda, a fim de poder meter as 2 mãos nos bolsos da calça, pegou o seu guarda-chuva e o pendurou nas costas com o cabo metido na gola do paletó. Para chegar mais cedo à casa, encheu-se de coragem e resolveu atravessar o morro falado. E seguiu, subindo a encosta, caminhando rapidamente, procurando varar com os olhos a escuridão cerrada. Quando estava justamente no alto, no trecho que a lenda apontava como preferido pelo invisível atirador de pedras, ele sentiu subitamente que alguma coisa lhe batia nas pernas. E logo em seguida que algum objeto caía no chão ao seu lado, com um som que ele, sem a menor dúvida, identificou como sendo de pedras. Então, sem se conter, abalou na carreira morro abaixo em direção à sua casa. Foi direto ao seu quarto e lá, tremendo, ainda aterrorizado, dispôs-se a meter-se na cama. Mal, porém, fez o primeiro movimento de despir o paletó, alguma coisa com som de pedra caiu no chão a seus pés. Sim, era uma pedra. Devia ser uma pedra. Era o invisível a persegui-lo, trazendo até para dentro de sua própria casa a sina terrível do morro mal-assombrado. Por alguns segundos, Edson ficou estarrecido, imóvel, esperando novos e mais funestos acontecimentos.
Mas como nada mais sucedesse, ele encheu-se de ânimo e olhou para baixo. E então foi que compreendeu tudo. A seus pés, caído, lá estava o cabo do seu guarda-chuva. Só o cabo, sim, porque o resto ficara lá em cima do Morro do Carneiro. Guarda-chuva velho, a armação desprendeu-se do cabo e primeiro bateu nas pernas do Edson. E depois foi se estatelar no chão, fazendo com que o rapaz, de espírito prevenido como estava, sentisse naquela batida e naqueles ruídos o som de pedras no chão. A Rede Carioca de Rádio está apresentando o Incrível, Fantástico, Extraordinário. Um programa de Almirante oferecido por Gelol. Uma queda, um mau jeito, uma distração podem provocar uma dor muscular violenta e incômoda. Tenha em casa Gelol e esteja prevenido. Também contra as dores provenientes do artritismo, Gelol é de efeito rápido e seguro. A dor logo passa quando se passa Gelol. Nós daqui, ouvintes, não manifestamos nunca o nosso ponto de vista a respeito de qualquer crença. O que transmitimos não significa que estejamos endossando coisa alguma. O que prevalece sempre é o ponto de vista do ouvinte. Encarem, pois, sob esse aspecto, o tenebroso episódio que vamos apresentar agora com arranjos especiais do maestro Morfeu. Esse negócio de santo, de padre, de milagres, tudo isso é bobagem. Eu não sei como é que vocês, uns homens inteligentes, acreditam em Deus. Era assim, ateu e descrente, o cabo Eduardo Barreto, que servia no pelotão extranumerário no 22º Batalhão de Caçadores, em João Pessoa, na Paraíba do Norte. Por mais espantoso e incrível que pareça essa história, esse caso, ninguém tem o direito de duvidar da sua autenticidade antes de uma rigorosa verificação dos dados que o remetente nos fornece. Essa história nos chegou numa carta do Sr. Antônio Vicente Ferreira, morador em Marechal Hermes, a rua Indaiá 32. Afirma ele que o tenebroso fato se deu em 1936. Tomem nota dos detalhes, hein? No 22º Batalhão de Caçadores, em João Pessoa, na Paraíba do Norte. Vamos passá-lo a vocês com as mesmas palavras do ouvinte. Havia, no 22BC, onde o ouvinte também servia, um cabo chamado Eduardo Barreto. Era bom companheiro, mas tinha um defeito que incomodava a maioria de seus colegas. Era profundamente ateu e descrente dos poderes celestes ou sobrenaturais. Vivia a fazer alarde do que pensava, blasfemando a cada instante. Tudo isso é besteira. Milagre é bobagem, santo não existe. Deus é invenção dos padres. Muitos companheiros faziam-lhe advertências amigas. Seu cabo, com essas coisas a gente não brinca. Olha que Deus castiga, hein? Mas de nada adiantava. O cabo insistia nas suas blasfêmias, cada vez mais ousadas. Certa noite, estava ele de serviço no alojamento de sua companhia, quando faltou a luz elétrica. Providenciaram imediatamente para que viessem algumas velas para iluminar aquela dependência, até que chegasse novamente a energia. No dia seguinte, ao amanhecer, ainda se encontravam aqui e ali alguns pedaços de velas. Foi quando o cabo, num gesto de impressionante ousadia, resolveu fazer o que ele chamou de uma patuscada com os companheiros que iam chegando para o expediente do dia. Olha aqui, pessoal. Eu vou me deitar nessa mesa, vou acender nos cantos esses 4 cotocos de vela e vocês vão dizer aos outros que eu morri essa madrugada. Tão inconscientes como o cabo, alguns companheiros aderiram à fúnebre farsa. E enorme era o espanto dos que iam chegando, deparando ali aquele quadro triste, encontrando como cadáver aquele a quem tinham deixado na véspera vivo e forte como um rochedo. Não, ele estava de serviço.
Afinal, a brincadeira já se demoraram bastante. E, ademais, ninguém queria que chegasse algum superior e deparasse ali aquela cena de galhofa. E a notícia de que tudo não passava de pilhéria foi correndo entre os presentes, que foram substituindo suas manifestações de pesar por piadas ou censuras meio alegres. Mas o cabo, estirado sobre a mesa, parecia querer continuar mais tempo com a brincadeira, apesar de desmascarado pelos companheiros. Olha, o comandante vem aí, você vai entrar em cana, hein? Todos pediam para que ele levantasse, mas o cabo parecia compenetrado demais no seu papel de cadáver. Nenhum músculo se movia em todo o seu corpo. Sua respiração estava mesmo impressionantemente imóvel. E quando o sacudiram, querendo forçá-lo a levantar-se, foi que verificaram esta coisa tenebrosa. Cabo Eduardo Barreto estava realmente morto. Este foi o último caso incrível, fantástico, extraordinário que a Almirante nos contou esta noite. Esta audição foi uma oferta de Gelol, o específico contra dores garantido pelo Laboratório Xavier. Em qualquer caso de dor muscular e também nos casos de artritismo, aplique Gelol. Efeitos rápidos e seguros. A dor logo passa quando se passa Gelol. E vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título deste programa. Incrível, fantástico e extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra, sob a direção de Morfeu, o locutor Oswaldo Luiz, os radiatores e atrizes na ordem de entrada: Carlos Machado, Aliomar de Matos, o menino Zé Manuel, o cantor Moraes Neto, Leda Maria, Germano, Orlando Drummond, Luiz Tito, Aide Vieira, Hamilton Ferreira e Telmo de Avelar. Contra-regra de Orlando Drummond, publicidade de Roberto Duarte e controle de som de Geraldo Moreira. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.